Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração do meio-dia, hoje dia 23 de março. Eu quero orar pela sua vida e deixar uma palavra profética da parte de Deus para todos aqueles que me ouvem. Desde já eu peço que você coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho nós vamos orar, clamar, buscar, invocar o nome do Senhor e apresentar diante dele as nossas vidas, a luta e problemas e sofrimentos que temos enfrentado. Então deixa aí nos comentários qual é o seu pedido de oração para o dia de hoje. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo de número 6. Versículo de número 1. Diz assim, olha: Jerusalém será sitiada. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Raquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos, subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já se declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva fresca as suas águas, assim ela a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Versículo 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Primeiramente, eu gostaria de falar algo aqui que, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem não me acompanha, eu não tenho por costume, trazer qualquer coisa, qualquer palavra, meditar, abrir a Bíblia, trazer uma palavra, fazer uma oração qualquer. Eu sempre busco a direção de Deus. Sempre oro antes pedindo a direção de Deus. E eu não iria trazer essa palavra aqui hoje. Eu até procurei outras palavras, rodeei para lá, rodeei para cá, e toda palavra que eu abria a Bíblia caía algo semelhante a essa palavra. Algo que falava de arrependimento, disciplina, destruição, como também de futuras bênçãos. Como nós falamos aqui, se eu não me engano, no dia de ontem, sobre Josafá. Havia ali grandes bênçãos para ajudar no vale, no deserto. E essas bênçãos só vieram para ajudar depois que se levantou exército contra eles, depois que o medo chegou no coração deles, depois que dispuseram a buscar a Deus em jejum, em oração, em humilhação, depois que se converteram ao Senhor, adoraram o nome do Senhor e desceram para a batalha. Então existem bênçãos preparadas para a nossa vida. Porém, antes nós vamos enfrentar guerras, lutas, dificuldades e tribulações. E essa palavra que Deus colocou no meu coração aqui, já não é de hoje que Deus vem falando comigo acerca disso, ministrando no meu coração. Diga para o meu povo se humilhar, se arrepender, se fortalecer. Hoje pela manhã mesmo, nós falamos sobre isso. A propósito, se você não ouviu a oração da manhã, entra aí no canal, busque pelo vídeo de hoje, dia 23, a oração da manhã. Ouça também essa palavra, ouça essa oração também. Então ali eu falei
que a Bíblia diz ali no Salmo de número 50, invoca-me no dia da angústia. A angústia, ela antecede, é um sentimento que antecede um acontecimento ruim. Antes de acontecer, Deus estava chamando o povo ao arrependimento, para invocar o nome dele, para buscar a presença de Deus. E talvez você que me acompanha diz assim, mas eu já sou crente, eu já sirvo a Deus. E o que eu estou falando aqui não é sobre crer ou servir a Deus, não é sobre fé ou religião. O que eu estou falando aqui hoje é sobre intimidade e comunhão. Versículo 8 deixa isso muito bem claro. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti. Comunhão. Está falando de aproximação. A Bíblia diz, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. É isso que o Espírito Santo está falando. Não é sobre crer, não é sobre fé, não é sobre religião, porque o povo de Judá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que o rei Josafá era um rei temente a Deus, fazia o que agradava o coração de Deus. O povo estava, naquele momento, andando nos caminhos de Deus. E mesmo assim sobreveio ali uma guerra, um exército, 3 exércitos contra eles. E naquele momento, o rei, a Bíblia diz, decidiu buscar a Deus, ou seja, aquilo o motivou a buscar a Deus. Aquela notícia, aquele sentimento de medo, de angústia, motivou ele a invocar o nome do Senhor e Deus livrou ele de um acontecimento ruim, uma guerra. E aqui nós lemos o capítulo de número 6 até o versículo de número 8, que Deus está nos chamando ao arrependimento para que nós venhamos aceitar a disciplina, para que Ele não se aparte de nós e nos sobrevenha grande destruição, de modo que a terra não poderá ser habitada, grande assolação. Então olha quão forte é essa palavra. Olha o que Deus está falando ao nosso coração. Ele está nos chamando para perto. Ele mesmo diz, ó Israel, quantas vezes eu quis juntar-vos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então Deus está chamando um povo ao arrependimento, um povo de fé, um povo que é cristão, um povo que serve a Deus, a orar mais, a jejuar mais, a se humilhar mais, a se aproximar mais de Deus, para ficar juntinho, próximo de Deus. Dessa forma, você não será atingido por qualquer mal, por qualquer situação ruim. E Deus está falando aos que ainda não servem, não temem a Deus, convertei-vos, arrependei-vos, abandonai os maus caminhos, para que não te sobrevenha o pior. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando neste dia, dia 23 de março. Então Deus tem grandes bênçãos preparadas para aqueles que se converterem, buscarem, invocar o nome de Deus, se aproximar do Senhor Jesus, para aqueles que orarem, jejuarem e adorarem o nome do Senhor, como fez Josafá e todo Judá. E naquele vale que era para ser de destruição, porque havia uma grande multidão contra eles, ali eles nem tiveram que lutar, nem tiveram que pelejar, o Senhor deu vitória a eles. E eles saíram daquele vale vitoriosos e prósperos. Grandes riquezas eles levaram consigo. Então aqui, da mesma forma, Deus está nos chamando ao arrependimento. Porque, como eu disse pela manhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Se Deus está falando isso, eu não vou pagar para ver. Eu não vou ficar disperso. Eu não vou querer viver a minha vida. Eu sei que você precisa de tantas coisas, tantos milagres. Eu sei que eu poderia estar profetizando bênção sobre a tua vida aqui. Mas eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou profetizar aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou no meu coração, fortaleça o meu povo. Então é tempo de se fortalecer, de se aproximar de Deus. É tempo de ter intimidade e comunhão com o Todo-Poderoso. Se humilhe, se arrependa e busque a Deus de todo o coração. Mas o detalhe não é um dia apenas, é todos os dias.
até você obter a sua vitória, até você obter o livramento e a salvação, como ali no reino de Judá, quando Josafá buscou a Deus, eles buscaram, invocaram até que os olhos deles puderam contemplar o grande livramento, a grande salvação que sobreveio sobre a vida deles. Da mesma forma, Deus está dizendo: aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti. Porque se Deus se apartar de nós, pessoal, se Deus se apartar de uma cidade, de uma nação, aquilo vira uma destruição total. Nós temos visto aí sinais da parte de Deus chamando o povo ao arrependimento, profetas de Deus profetizando isso, sinais como a pandemia, sinais como os dias que estamos enfrentando de dificuldade, de crise, de inflação, a guerra, né, essa invasão da Rússia na Ucrânia, tudo isso são sinais. E existem muitas pessoas que ainda estão dispersas. Existem muitas pessoas que ainda não entenderam o que Deus está querendo. Deus está convidando, Deus está chamando. É tempo de se aproximar de Deus, porque chegará o tempo em que muitos o procurarão e não o encontrarão. É momento de se aproximar de Deus. Eu estou falando com pessoas que é da fé, com pessoas que não é da fé, todos. Dai ouvidos ao que o Espírito de Deus está falando hoje. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Haverá livramento, haverá salvação. Existem muitos países aí que a gente vê que não temem o nome do Senhor, que não acreditam em Jesus, até proíbem a igreja cristã e evangélica de pregar ali a palavra. E se Deus se apartar, se Deus se retirar dessas nações, o que sobra é só assolação, destruição, terras que não poderão ser habitadas. Imagina a gravidade disso. Terras que não poderão ser nem habitadas. Imagine a grandeza da destruição que Deus está falando. Então, antes que nos sobrevenha a maldade, a calamidade, esse grande mal, cuja palavra de Deus, ela diz aqui no versículo de número 1, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Antes que sobrevenha isso, é melhor a gente se humilhar, buscar, se arrepender, se converter, fazer aquilo que o Espírito Santo está dando a orientação, porque o Espírito de Deus, ele nos aconselha. A Bíblia diz em Isaías 11, versículo 2, ele é o Espírito de conselho, e Deus está nos dando um conselho no dia de hoje. Aproxime-se de Deus, para que você possa alcançar graça, misericórdia, livramento e salvação de tudo o que ainda está por vir. Deus abençoe. Aceite a disciplina, aceite, se quebrante, não fica aí, como se diz, remoendo por dentro, achando que você é crente demais, é santo demais. Ore mais, ouça o que Deus está falando. Ore mais, se consagre mais, fica na fé, porque o Espírito de Deus vai testificar isso no teu coração. Eu quero orar por você e vamos orar juntos nesta tarde, porque quando nós nos posicionamos diante de Deus, o mal perde a sua força. Quando você toma uma atitude em relação àquilo que você ouve da parte de Deus, o mal perde forças. Então feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para pedir e suplicar a Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Meu Deus, sabemos que o Senhor repreende a quem Tu amas. E nós temos dado ouvido à Sua palavra. Meu Deus, estamos aqui para nos arrependermos, declararmos que somos falhos, pecadores, que somos míseros seres humanos. O que é o homem, Pai, para que dele te lembres? O que é o homem, Senhor? Nós não somos nada, não passamos do pó da terra. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia, Senhor, da nossa família, Pai. Nós invocamos o Teu nome nesta tarde
para declarar que estamos tomando uma posição em relação àquilo que temos ouvido, mediante o Teu Espírito e a Tua Palavra. Senhor, derrama sobre nós de forma abundante o sangue do Teu Filho Jesus, que nos livra, que nos lava, nos livra de todo pecado, nos lava, Senhor, das nossas iniquidades e nos purifica diante do Senhor. O nosso desejo aqui, ó Pai, é nos aproximarmos de Ti. Por isso nos humilhamos, reconhecemos os nossos erros, nossas iniquidades, meu Deus, reconhecemos as iniquidades, ó Pai, da nossa nação. Muitos estão dispersos, não estão entendendo os sinais, não estão conseguindo ouvir a Tua voz. O Senhor tem dado sinais e as pessoas continuam a praticar iniquidade, continuam a satisfazer os seus desejos, continuam a correr atrás das riquezas deste mundo, virando as costas para o Senhor. Meu Deus, uma coisa nós te pedimos: tende misericórdia do Teu povo, tende misericórdia da nossa nação. Pai, coloca a Sua poderosa mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Livrai-nos, te pedimos, ó Deus, de todo mal. Suplicamos, ó Deus, nesse momento. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Pois nós estamos aqui para nos aproximarmos de Ti. Entendemos, ó Deus, que é momento de se arrepender. Sua palavra diz: se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, orar e se converter dos seus maus caminhos. Meu Deus, existem muitas pessoas que até se humilham na Tua presença, buscam a Sua face em determinados momentos, oram ao Senhor, porém ainda não se arrependeram, não se converteram dos seus maus caminhos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, convença, meu Deus, os seres humanos, ó Pai, o Teu povo, a se arrepender, a buscar a Tua face, porque o Teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é tempo de juízo, é tempo, meu Deus, que o Senhor está chacoalhando os quatro cantos da terra para fazer justiça e abençoar o Teu povo. Então, meu Deus, que a Sua poderosa mão esteja sobre a nossa vida. Livra-nos de todo mal. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Meu Deus, cuida das necessidades do Teu povo. Existem aqui nos comentários pedidos de oração. E pela Tua misericórdia eu peço que o Senhor venha entregar vitória para cada um deles. Livra, meu Deus, da enfermidade, livra da cura, livra, meu Pai, aliás, da doença, da enfermidade, livra da morte. Meu Deus, restaura a saúde, a vida financeira, o casamento, a família dos Teus filhos. Pai, a nossa vida entregamos em Suas mãos. Confiamos em Ti. Nossa esperança está no Senhor. E, meu Deus, que não haja temor do mal na nossa vida. Que não haja medo, desespero, pânico, mas que haja temor ao Senhor, ao Seu nome, dentro do nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Eu digo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você aqui às 19 horas, se o nosso Deus nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus e até mais.